Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou ensinar vocês mais um passo a passo de como fazer um porta-lápis. Mas esse porta-lápis também pode servir como um porta-pincel ou um porta-canetas. Esse porta-lápis que eu tô falando pra vocês, pessoal, é esse aqui. Ele é bem bonitinho, cheio de detalhes, tá? Com o fechamento com esse lacinho aqui. Então, é uma ótima opção para você fazer e dar de presente para alguém, ou pode ser também um projeto bem útil para você que utiliza bastante desses utensílios. Então, espero muito que vocês gostem, espero também de alguma forma ajudar vocês aí com o vídeo e peço que não deixem de se inscrever aqui no canal. Ativa também o sininho que está logo aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade. Deixa o seu like e também acessa o blog da Pátria da Costura, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então é isso e vem comigo! Bom, e para começar eu vou falar das medidas para poder cortá-la no tecido. Mas antes de você cortar no tecido, é bom que você molhe ele antes. Esse molhar, pessoal, não é lavar, tá? É somente mergulhar ele na água e deixar ele lá por umas horas para poder tirar a goma do tecido. Dessa forma vai evitar que o seu trabalho, depois de pronto, encolha, né? Se caso ele for molhado, né? Ou se caso você lavar. Sobre esse assunto eu falo com mais detalhes num vídeo que eu vou deixar aqui no card acima, onde eu falo sobre como fazer o enfesto do tecido. É bem legal, é muito importante você saber disso. Então, para a base do porta-lápis, você vai cortar dois retângulos que tenha 52 centímetros de comprimento por 24 de largura. Essas medidas já estão com margem de costura, tá? Todas as medidas que eu falar aqui vai ter essa margem para costurar, certo? Então, esses dois retângulos aqui vão ser o corpo do porta-lápis, certo? Aqui do ladinho tem um outro retângulo que tem 52 de comprimento por 18 de largura, tá? Aqui eu tenho duas tiras de 4 centímetros de largura por 40 de comprimento. Aqui também eu tenho um retângulo de 24 por 52, que é uma manta acrílica. Essa manta acrílica aqui é da Comum, mas você pode usar a manta R1, que é aquela mais fininha, certo? Aqui também, pessoal, eu tenho uma rendinha que eu vou aplicar aqui no corpo do porta-lápis, mas você pode usar também aí um bordado inglês, uma cianinha ou qualquer outro aviamento bem bonitinho para você deixar aí mais charmoso o seu trabalho. Lembrando que eu vou precisar de dois cortes de 52 centímetros, tá? Dessa rendinha. Então, para começar o passo a passo, eu peguei aqui uma das bases do porta-lápis e eu vou começar aplicando a rendinha. Na costura é engraçado uma coisa que dependendo do que você for fazer, você começa com os detalhes, né? Diferente de muitas outras coisas que a gente termina o trabalho, né, com os detalhes. Então aqui eu vou fazer a aplicação da renda da seguinte forma. Eu subi 5 centímetros aqui e desci 5 centímetros aqui. Eu fiz uma reta, ó, aqui. Então, do começo ao final, ó, eu fiz essa marcação de 5 centímetros e fiz uma reta em cima e outra embaixo. Essas duas retas, elas vão ser um guia, tá? Para mim poder fazer a costura e a aplicação dessa renda. E se caso você for aplicar um outro tipo de aviamento, você vai fazer o mesmo processo, tá? Você vai fazer a mesma marcação. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar a rendinha bem em cima dessa risca, dessa forma aqui. E lá na máquina, eu vou passar duas costuras para prender bem essas duas rendinhas. Essa costura vai ser o seguinte, uma nervurinha bem aqui na ponta da renda e a outra costura do outro lado da rendinha, para ela ficar bem presa e não correr o risco de depois ficar dobrando para cima, tá? Então eu vou fazer isso em cima, vou fazer isso embaixo e aproveitando o embalo, eu vou pegar, ó, esse retângulo que eu cortei aqui, maior, esse retângulo é onde vamos encaixar os lápis. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barra em um dos lados só, tá?
Ó, nessa parte aqui do comprimento, eu vou fazer uma barra comum, onde eu vou dobrar, ó, 1, 2 e vou fazer uma costura de nervurinho. Uma barra comum que eu sempre faço aqui no canal, que já ensinei pra vocês. Então, eu vou mostrar agora em modo acelerado esses 2 passos e vocês acompanhem comigo. Então, o resultado dessas costuras é esse aqui, ó. Então, a rendinha, ela ficou bem presa. Eu fiz na parte de cima e na parte de baixo, tá? Então, ficou, ó, as 2 costuras. E lá na parte do bolsinho, né, eu fiz aquela barra comum. E aproveitando, o que que eu fiz também? As marcações, onde a gente vai costurar em cima delas para poder encaixar as canetas depois de pronto. Então, como que é feito essas marcações? Eu medi aqui 1 centímetro para dentro e fiz uma reta. A partir dessa reta, eu fui marcando de 2 em 2 centímetros até chegar lá do outro ladinho. E aí eu vi aqui, né, se ficou as medidas iguais, eu dividi certinho também, deixando 1 centímetro de cá para lá. Tá? Então, ó, eu fiz todos esses riscos, não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, que é onde vamos fazer a costura. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vem a hora de fixar a manta acrílica com a base e o bolsinho em cima. Então, a gente vai fixar essas 3 partes juntas, costurando bem em cima de todos esses risquinhos aqui. Então, eu vou fazer uma costura reta com retrocesso no começo e no final, bem em cima de cada uma dessas retas. E o resultado dessa costura, pessoal, é esse aqui. Então, vai ficar um aspecto bem fofinho, lembrando uma almofadinha. E para partir para o próximo passo, eu deixei aqui algumas coisas adiantadas para poder facilitar na explicação. Então, depois de ter feito essa costura toda aqui, onde a gente vai colocar as canetas, eu vim aqui pro lado do esquerdo da peça, tá? E eu achei o meio, ó, dessa parte aqui. Então, eu medi, né? Tem os 24 centímetros e eu marquei o meio dessa medida com o alfinetinho. Nesse local aqui vai ser onde eu vou colocar as alças, tá? Então, o próximo passo agora vai ser a aplicação das alças. Esse passo eu não vou ensinar no vídeo, porque eu já tenho um vídeo separado em que eu ensino a como fazer alças. Então, eu vou deixar aqui no card, logo acima do vídeo, para você acessar e já vai direto para esse assunto, tá? Então, aqui, ó, as alças, elas já estão prontas. E então, o que que eu vou fazer, ó? Essa parte aqui das alças, ó, é a parte que desfia o tecido. Na outra ponta, eu tenho a parte que não desfia, que tá embutida. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar uma alça sobre a outra. Então, vai ficar uma sobre a outra. E eu vou colocar bem em cima, ó, daquele alfinetinho que eu marquei o meio. Então, eu vou retirar o alfinete, posicionar as duas juntas bem certinho e alfinetar elas ali. E aí já vem o próximo passo que eu já deixei semi-adiantado aqui. E que vai ser o seguinte, nós vamos fazer uma espécie de sanduíche, onde a gente vai embutir todas as costuras, para daí depois virar a nossa peça. Então, como que vai ser isso?
Você vai pegar a outra base, tá? Onde foi aplicada o detalhe, aqui no caso a renda, e você vai colocar sobre, ó, sobre o direito, tá? Da outra base, tá? De frente com o bolsinho. Então vai ficar direito com direito e o avesso vai ficar pra cima. Então você vai colocar um sobre o outro, vai ajeitar, vai alinhar todas as extremidades para que não fique nem sobrando nem faltando, vai alfinetar toda a volta, tá? E lembrando que as alças que você posicionou, elas precisam ficar, ó, lá dentro. E elas não podem ser costuradas, né? Porque senão elas vão ficar presas e aí a gente vai ter problema depois que virar, tá? Então, você coloca ela lá dentro e vai, ó, ajeitar bem certinho e alfinetar todo esse sanduíche aqui, ó. Então, a gente tá com 3 camadas de tecido para costurar, incluindo a manta acrílica. E para poder fazer a costura em toda a volta, você vai usar um guia de meio pé calcador. Esse guia, pessoal, ó, é esse aqui, ó. Aqui tá o pé calcador. Você vai deixar cerca de meio centímetro aqui pra lá da borda do tecido e vai fazer, ó, esse guia aqui. No vídeo que eu falo de truques para costurar na máquina, que eu vou deixar no card aqui em cima, eu falo desse de outros truques muito bacanas, muito legais, que é muito importante você saber. Mas, pessoal, com um detalhe, tá? A gente não vai fazer essa costura fechando completamente, porque a gente tem que virar, né, a nossa peça pro outro lado depois. Lembra que eu havia comentado? Então, lá na parte de cima aqui, ó, onde não tá o bolsinho, ó, tá vendo? O bolsinho tá aqui embaixo. Aqui na parte de cima, eu vou deixar uma abertura de aproximadamente 12 centímetros a 15 centímetros, onde eu vou colocar 2 alfinetinhos. Então, eu vou começar a minha costura daqui, com retrocesso, faço os cantinhos bem certinho, e dou a volta, vou dando a volta, até chegar, ó, aqui no outro alfinete e finalizo com o retrocesso. Então, feita essa costura em toda a volta, você vai conferir se realmente todas as camadas, né, foram costuradas, se não ficou nada saindo para fora ou se não pegou em algum lugar. Então, você vai fazer essa conferência, tirar os excessos, se for necessário. Então, a gente vai fazer algo muito importante, que vão ser os piques nas pontas, tá? Então, você vai fazer, ó, esse tipo de corte bem rente à costura, tá? Não pode ser nem muito longe, mas também nem perto demais, para não comprometer a costura, tá? Então, você vai fazer isso, ó, nas 4 pontas. E então, é hora de desvirar nossa peça. Com a ajuda de uma tesoura, a gente vai colocar ela lá dentro e vai lá nos cantinhos. Com bastante cuidado, ó, para que os cantinhos eles fiquem, ó, com essa quina certinha. Então, eu vou fazer isso em todos eles. Então, agora vem o momento de fechar essa abertura, né, depois da gente ter virado, conferido se tá tudo certinho. Pra fechar, você vai alinhar, ó, você vai colocar lá dentro, né, aquela margem de costura. Então, você vai colocar tudo lá dentro e vai alinhar de acordo com como tá sendo seguido aqui, para que fique bem certinho e bem retinho. Então, você vai fazer isso com bastante calma
E você pode fechar esse buraco à mão ou você pode também passar na máquina. Aqui no caso eu vou fazer um tipo de pesponto, onde eu vou passar em toda a volta e aí esse buraquinho ele também vai acabar sendo fechado junto. Então, como eu vou fechar essa abertura junto com o pesponto que eu vou fazer, eu já aproveitei, ó, e deixei bem uniforme, né, depois de ter virado. Então eu coloquei, ó, vários alfinetes para alinhar todas as extremidades aqui da nossa peça, principalmente aqui na abertura, né, onde eu alinhei bem certinho, né, para não ter problema depois que eu fizer essa costura. Então lá na máquina eu vou fazer um pesponto agora, onde eu vou passar em toda a lateral e vou fechar aqui essa abertura. E aí vai estar praticamente pronto o nosso porta-lápis. E o resultado dessa costura, pessoal, é esse aqui, ó, onde eu passei em toda a volta. Aqui, inclusive, ó, em cima é onde estava a abertura. Então, vai ficar uma espécie, ó, de nervurinha, tá? É quase uma nervurinha, tá? Essa tal da nervurinha eu falo lá no vídeo de truques, de como costurar na máquina, ensina como fazer, tá? E vai ficar esse efeito aqui, um efeito de pesponto. Lembrando que eu não sei se vocês perceberam no vídeo, a hora que chegou aqui na alça, ó, eu joguei a alça pra lá e aí eu passei a costura. Bom, então, nosso porta-lápis, porta-caneta, porta-pincel, aí como você desejar, ele tá prontinho. E se você desejar, você pode dar uma passada com o ferro para dar uma melhor assentada aqui em toda a peça. Como eu usei manta acrílica comum, então ela é mais fofa. Se fosse a R1, ela ia ficar mais armada e mais assentada, tá? Não ia nem precisar passar. Mas, pessoal, esse é o resultado. E agora, fique com melhores imagens do resultado final de mais esse projeto. Então é isso, até o próximo vídeo. Fique com Jesus, Ele te ama. Um beijo, tchau!